luz para o mundo e sal para a terra. Saímos como portas que revelam a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, faz do nosso coração que for do teu agrado. Como o Senhor sempre te fez, que é de melhor para nós e nós cremos que sempre vai fazer. Perdoe os nossos erros, se for de sua vontade, sim seja. Em nome de Cristo Jesus. Agora então, vamos assistir mais um testemunho, provar a vídeo. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje, Deus protege o seu. Quando eu era criança, cresci no campo, então sempre gostei do campo. Mas depois, por causa do trabalho, passei muitos anos em uma empresa, numa cidade, e aí queria voltar para o campo. Então compartilhei esse sonho com minha esposa, e ela também desejava o mesmo. Assim, começamos a trabalhar para ver como poderíamos fazer isso acontecer. Bom, no ano de 2019, minha sobrinha me disse: tia, tem um terreno muito bonito à venda, se você quiser viver. E aí viemos com meu esposo. Nós o amamos imediatamente, mas não tínhamos dinheiro para comprar. Só tínhamos o desejo, mas não o dinheiro. Meu esposo me dizia: amor, mas não temos nenhum centavo. Então algumas pessoas que conhecíamos se ofereceram para nos emprestar o dinheiro. Em uma semana, conseguimos reunir o valor emprestado, e eu pude devolver o empréstimo em 2 anos. E em 2 anos o terreno já era nosso. Como fazemos todos os finais de semana, viemos no dia 5 de março de 2023, porque meu esposo tinha que pregar na igreja Del Salto. Quando voltamos para a Concepción e chegamos em casa, a primeira coisa que vi foi que o carro não estava. Achei estranho, porque era o carro do meu filho, que sempre chegava aos domingos, mas esse dia era sábado. Então fui abrir o portão e a tranca estava arrebentada, com a porta da casa aberta. Minha esposa entrou e seu rosto estava perplexo. Ela colocou as mãos na cabeça e me disse: amor, roubaram a casa. Eu tinha um dinheiro que precisava pagar em uma loja e levaram esse dinheiro. Levaram também as roupas do meu esposo, tudo que puderam, tudo de valor. Quando entrei no quarto, a primeira coisa que quis ver foi o dízimo. Minha esposa naquele momento gritou: amor, dízimo. O armário estava todo revirado, mas a última gaveta ainda estava lá. Então ela abre a gaveta e diz: amor, o dízimo está aqui. Quando vi que o dízimo estava ali, senti uma alegria enorme no coração, porque Deus o havia protegido. Era o dízimo acumulado de cerca de 6 meses, incluindo a venda de um terreno do meu esposo. Ainda não havíamos levado para a igreja, porque frequentamos mais aqui no Salto de Laja, mas ainda não éramos membros de Concepción. Depois entrei e precisava ligar para meu filho, para pegar o número da placa do carro e os documentos. O carro estava 0 km, e ele quase me pegou. Eu pensei: vamos perder tudo. O carro não tinha seguro. Meus sobrinhos se organizaram, saíram de seus carros para procurar. Era 2h30 da manhã quando minha sobrinha disse: 2 quadras e meia da minha casa tem um caminho, vamos entrar. Então eles entraram e quando chegaram ao fundo viram o carro estacionado intacto. Estava só sem gasolina. Achamos que quem levou o carro gastou tudo, mas graças a Deus o carro estava em boas condições e o recuperamos. Ao olhar para o passado, você vê como Deus nos ajudou, como Ele conseguiu guiar sabiamente nossa vida, apenas por nos colocarmos em suas mãos. Eu sei que adoramos um Deus poderoso, um Deus sábio e cheio de entendimento. E essa é a confiança que sempre me acompanhou. Essa é a confiança que sempre guardei no meu coração e na minha mente. Que Deus sempre guiará seus filhos. E dessa promessa eu me fortaleci. Agora me sinto feliz, sereno, vivendo com minha esposa e desfrutando da natureza. E aqui esperamos, se Deus permitir, a vinda do nosso Senhor Jesus. E que seja em breve. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Agora convido as crianças para vir aqui à frente para ouvir historinha. Bom dia, bom sábado. Vocês estão bem? Que bom, né? O título da nossa história é A Melhor Escolha. E o texto da referência está em Daniel 6. Vocês sabem, crianças, que vocês no caso, desde criança, vocês terão que fazer uma escolha, desde o tamanho de vocês, desde o tamanho do Vinícius. O Vinícius já escolhe o que ele quer, até o que ele quer comer, o que ele quer vestir, que nem vocês. Vocês já são maiorzinhos do Vinícius, vocês já têm esse poder de escolher. E não é à toa que quando chegarem a adulto também tem que sempre escolher, né? Andar no caminho do bem ou no caminho do mal, né? E que bom que vocês hoje fizeram essa escolha de vir na igreja, de vir na escolinha, de vir adorar ao Senhor, né? É a melhor escolha que a gente faz, desde pequenininho. E a nossa história começa assim: vai falar de um jovem que teve que fazer uma escolha, assim ele fez com todo o coração, não teve receio nenhum de fazer essa escolha. Por quê? Porque ele confiava em Jesus, ele adorava esse Deus vivo, né? Começa assim: o rei Dário escolheu 120 príncipes para ajudar a governar as províncias do seu reino. E para coordenar o trabalho desses príncipes, ele escolheu 3 presidentes, muito inteligentes e fiéis. Um desses presidentes se destacou mais. Sabe como é que se chamava esse presidente? Se chamava Daniel. Um homem com um coração puro, obediente e que amava Deus. O maior problema era que no meio desses príncipes escolhidos pelo rei Dário, alguns tinham um coração único e observavam Daniel, que tinha um espírito excelente. Eles não gostavam de Daniel e queriam encontrar algum erro nele. Como não conseguiam encontrar erro algum em Daniel, planejaram uma armadilha e convenceram o rei a assinar um decreto. Sabe, crianças, que naquele tempo o decreto do rei não podia ser revogado, nem o rei podia ser cancelado aquele decreto. Então, eles quiseram fazer alguma coisa de ruim para Daniel, né? Ninguém podia orar para qualquer Deus durante um mês, somente puderam fazer pedidos ao rei. Daniel ficou sabendo do decreto que o impediria de orar a Deus. Ele ficou chateado, porque sabia que o verdadeiramente era o único que poderia ser adorado e receber orações, é o nosso Deus, o Rei do nosso universo, né? E Daniel tomou uma decisão. Ele não iria deixar de adorar ao Deus verdadeiro
Daniel estava vivo. E os leões, o anjo de Deus tinha fechado a boca dos leões, para não fazer nada de mal a Daniel. Porque Deus amava Daniel também, né? E Daniel confiou nas promessas que Deus tinha feito para ele, né? Então, quando o rei mandou abrir ali aquela cova e viu que Daniel estava vivo, mandou retirar Daniel e lançar todos aqueles fofoqueiros, aquelas pessoas que tentaram fazer mal para Daniel, e não só essas pessoas, mas a família delas inteira, também na cova, para que os leões devorassem. E sabe, crianças, que antes mesmo deles caírem na cova, eles já foram devorados.
dia. Mais uma vez, né? E organizar aqui. Pronto. Muito bem. Sabe aquele friozinho na barriga? É bom sentir, né? Não? Eu não vou puxar a cabeça, não, né? Quando a gente vem para um lugar diferente, né? Novo, primeira vez, quando a gente sente friozinho é bom. Dá aquela emoção que, puxa, que bacana, né? É um desafio novo que a gente vai ter, né? Estaremos juntos por um período pela graça do nosso Deus, né? Eu estava falando ali no momento no início da lição, né? A gente passava aqui na rua, né? Quando vinha de Alegrete para Santa Maria ou para Ijuí, fazia o caminho por aqui, mas eu nunca tinha entrado na cidade aqui, né? E aqui, conhecer aqui a igreja adventista nossa aqui na cidade. Então, é um privilégio, hoje estou tendo, né? De poder estar aqui nesse lugar e conhecer os irmãos, conhecer vocês. Vocês sabem que a igreja adventista aqui, né? Todos nós que estamos aqui, nós somos responsáveis por toda essa comunidade aqui da cidade. Toda essa gente que vive por aqui, Deus espera que a gente seja a Bíblia deles, né? De alguma forma, testemunhar para essas pessoas. Portanto, estamos iniciando, né? Período para estarmos juntos aqui com vocês. Todos vocês moram aqui na redondeza da cidade, assim, moram para fora, vai para fora. Os demais aqui mais próximo, para fora também. Então, eu me sinto mais à vontade ainda. Eu costumo dizer assim, eu sou colono, eu nasci para fora. Já vi o nome da cidade. Legal. Então é próximo daqui. Uma hora. Lá não tem igreja. Essa é a mais próxima. Muito bem. Interessante. Eu, quando criança, eu nasci para fora, para Colônia, certo? Lá no interior de São Lourenço do Sul. E a igreja, para a gente, ali ficava 17 quilômetros, né? No estrado de chão ali. A igreja de Campo dos Quevedos, também já ouviu falar, é lá no interior de São Lourenço do Sul. Até os meus 13 anos, mais ou menos, eu vivi lá. Então, eu sou assim, eu era, né? Eu sou muito tímido, vocês vão me conhecer aos poucos. Eu falo aqui assim, mas sou muito tímido mesmo, assim. Mas eu me considerava assim, sabe aquela frase que a gente usa assim, bicho do mato? Já ouviram isso? De tão tímido, realmente assim, que eu era assim. Mas eu me comportei, você concordou, Thaís? Comportagem, né? Dentro de livros, quando a escola, para mim, assim, de relacionamento. Durante 16 férias, na minha vida de estudante, assim, tanto no IAS, depois quando também no IAE, no NASP, né? Sempre nas férias comportava. Isso me ajudou muito a desenvolver, assim, né? E uma das coisas que faz parte de mim, assim, se trancar a minha mão aqui, meu braço, eu paro de falar. Eu tenho que mexer, gesticular e falar, né? Então isso na comportagem era assim, mostrar o livro e tal, revista. Então hoje eu brinco assim, se trancar essa mão aqui, eu paro de falar, gesticular assim. Mas ainda bem que eu não tenho não só essa, né? Senão seria duas mãos aqui, gesticulando para cima e para baixo. Vocês já perceberam? Eu nasci assim, tá? Então, geralmente assim, as crianças são as
as crianças têm a inocência, ela está pergunta de cara. Vocês adultos, vocês são mais assim, vocês dão perguntas, né? Vocês ficam assim, tá? Estou brincando, né? É muito comum assim as crianças, olha aqui, o cara está sem braço. O que aconteceu? O que fez com o braço? As crianças fazem essas perguntas. Vocês adultos, vocês não fazem essas perguntas. Então eu já estou dizendo aqui assim, né? Não se assuste, que eu sou assim mesmo, né? No começo estranha um pouco, mas depois o olho se acostuma, tá? Já vai dar tudo certo. Então assim, eu já me adaptei à vida assim, né? Como eu nasci assim, o lado esquerdo aqui, né? O braço, o ombro não se desenvolveu. Então eu já estou adaptado. Claro que algumas coisas eu não vou conseguir fazer. Então nunca espere de mim, se você fizer alguma coisa legal, bacana assim, né? Nunca espere de mim aplaudir. Não vai rolar. Nunca vou bater palma para você. Certo? Então tem algumas coisas que a gente faz, tem outras coisas que a gente não vai poder fazer, né? E o que eu não puder fazer, aí está o gancho. O que eu não conseguir fazer, você vai ter que fazer, você vai ter que se ajudar na igreja, tá bom? Tá bom. Muito bem. Então é isso, né? Eu estou aqui hoje junto com o pessoal do parque, né? Eu sei o nome assim já, mas eu não vou mencionar porque às vezes eu erro e não estou acostumado ainda, né? Então, de vocês eu não vou lembrar o nome, o irmão falou aqui, mas eu não gravei ainda. Então, a gente vai se conhecer aos poucos aí, tá? Então, não estranhe se eu errar ou se eu não souber o nome de vocês. É natural que a gente não saiba tudo assim logo, né? É isso aí. E a Rose, a minha esposa, está lá, sentada ali no fundo, a Michelzinha de vista. Nós fomos casados há 20, esse ano fechou, né? Dezembro passado, fechou 27 anos de casado. Não parece assim, de novo assim. Então já faz um bom tempo que a gente está junto. Esse é o meu ano 31 como pastor. Já fechou o ano passado aqui, fechou 30 anos, né? Como pastor. E esse é o 31. E será uma grande bênção para a gente estar aqui nesse período, né? Aqui na frente com vocês também. Muito bem. Hoje à tarde vai ter uma visita, todos vamos fazer, está tudo certo, né? Se a gente, não sei que horas marcaram, mas se a gente antecipar primeiro, eu vou tentar ir. Hoje à tarde tem um treinamento assim dos tesoureiros de toda a região aqui, né? Falei com o Lucas eu não vou esquecer, que a secretária já me mandou, tem material para ti, né? Lá na associação, essa semana eu vou pegar. Então a gente vai ter que ir, né? Lá à tarde, começa às 3 lá. Então a gente não vai estar assim um tempo maior aqui com vocês hoje, tá? E a gente está se organizando ainda e depois vocês vão receber certinho os dias que a gente vai estar aqui, tudo certo? Tá? Vai estar junto. Na graça de Deus. É isso. Vamos à Bíblia. Hoje nós vamos conversar um pouco. A gente conversou um pouco na lição ali já, né? Sobre a Bíblia através da lição da escola sabatina. Eu quero convidar vocês a abrir o Salmo 37. Hoje a gente vai refletir, né, fazer uma reflexão um pouco em alguns pontos desse capítulo. Não sei se na tua Bíblia diz ali assim o título, diz assim: temporária a felicidade dos perversos, não é assim? Diz o teu. Alguns têm título, outros não têm, né? Mas o capítulo, ele vai falar um pouco sobre a vida
que faz as coisas certas e tem dificuldades. É mais ou menos esse o contexto aqui do capítulo. Nós não vamos falar exatamente sobre isso aqui hoje, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o verso, inicialmente verso 25. Eu acho que você já passou por esse verso em algum momento. Você já leu esse verso aí, né? Talvez vá lembrar dele bem, né? Capítulo 37 do Salmo, versículo 25. Ele diz assim: fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. Interessante esse verso, né? Primeiro, Davi, né, que escreveu esse salmo, ele diz assim: olha, eu já vivi um bocado, né? Eu já fui moço, já fui guri, já fui um pilhada, enfim, agora eu já estou numa idade um pouco mais avançada. Assim. Alguns diriam assim: já sou jovem há bem mais tempo. Né? Alguns não gostam da palavra velha, então é um jovem há bastante tempo. Assim, Davi está dizendo: eu já vivi bastante coisa na vida, mas tem uma coisa que em toda a minha existência eu não vi. Já vi de tudo. Né? Alguns dizem assim: como é que é? Eu vou morrer e não vi. E aí eu não vi tudo. Né? Tem essa frase assim. Né? Mas assim, a gente pode assim conversar aqui, brincar, né? Mas o verso, Davi está dizendo assim: olha, eu já vivi a vida, mas tem uma coisa que eu nunca vi, que eu não vou ver. O que é isso? Um justo sendo desamparado por Deus, ou passando pela pior das necessidades, a falta do alimento. Bom, você nunca viu. Diante disso, a gente pode dizer assim: isso aqui esse verso que reflete até uma promessa de Deus. Lembra do texto que diz, eu não lembro aonde agora, assim: o pão e a água lhes serão certos. Ok? Deus ele sempre dará o nosso pão e nossa água, não vai faltar. Lembra de Elias? Que foi alimentado pelo não pelo povo, o povo só trouxe o alimento, né? Alimentado pelos povos, né? A gente tem essa fala assim, né? Na verdade, o povo trouxe lá o pão e ele estava no riacho, tinha água. Então, e a água sempre tem. Claro que assim, né, gente? A gente está geralmente mal acostumado, né? Não é só pão e água que a gente tem no dia a dia, não é isso? Tem o feijão, tem o arroz, tem uma salada, tem uma carninha, às vezes, né? Para alguns é de vez em sempre. Eu fui pastor em Alegrete, você está gravando? Mas eu fui pastor lá em Alegrete, o pessoal comia muita carne, assim, né? Café da manhã, almoço e janta. É muito claro. Não sei se aqui é assim também, né? Mas assim, o que eu quero dizer? A gente tem comida, né? Não é só pão e água que a gente tem. Então Deus nos dá mais do que prometeu, certo? Mas é interessante, esse verso ele diz, né? Que eu fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Ou seja, aqui nós percebemos que nós temos uma promessa de Deus. Que seus filhos eles não são desamparados por Deus. Mas você percebeu que essa promessa aqui, ela tem endereço? Essa promessa, ela é para pessoas específicas. Você percebeu isso nesse verso? Davi
repetir, vamos repetir. Eu nunca vi, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência de migrar no pão. Quem ele nunca viu? Justo. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência de migrar no pão. Quem é o justo aqui? Porque aí a gente começa a pensar assim, mas como é que eu vou ser justo? Né? É possível eu ser um justo para que essa promessa também tenha cumprimento na minha vida sempre? Não ser desamparado, não faltar as coisas essenciais? Quem é o justo aqui? O que é ser justo, né? Aos olhos de Deus. Quando a gente olha assim para a gente, tem um texto na Bíblia que diz que a nossa justiça é como? Trapos de injustiça. Aí é um problema, né? Se Davi diz assim, eu nunca vi um justo desamparado, mas a Bíblia também diz que a minha justiça é como trapo de imundícia, não tem como ser justo. E se eu não for justo nos olhos de Deus, essa promessa não é para mim. Não dá para chegar a essa conclusão? É isso. Então, o que Davi quer dizer com justo aqui? O que é ser justo, né, aos olhos de Deus? É possível ser justo aos olhos de Deus? Dentro do contexto que Davi está querendo dizer aqui, para responder essa pergunta, né, como é ser justo? A gente pode virar a página aqui, na minha vida eu tenho que virar, é o mesmo capítulo 37, verso 1 em diante. Eu vou ler aqui e a gente vai encontrar 3 atitudes, 3 coisas que aos olhos de Deus nos colocam como, não diga assim, justos, né? Justo no sentido assim de 100% certo. Mas se eu faço isso, eu sou justo diante de Deus. Vamos ver o que Davi ele diz. Verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles definharão em breve definharão como uma relva e murcharão como uma erva verde. Está falando aqui do ímpio, né? Dos ímpios. Um dia a conta chega do ímpio. É isso que Davi está dizendo. Não se preocupe com isso. Não te indignes com isso. Vai chegar um momento em que eles definharão como uma relva, diz aqui. Né? Eles vão ter um fim. Lembra que o texto diz assim: há caminhos que ao homem parece de vida, mas ao cabo ele é um caminho de morte, destruição. Em algum momento, as pessoas que não confiam, as pessoas que não estão nos planos de Deus, não seguem os planos de Deus, né? O caminho é esse. Vai ter um fim ali. Né? É isso que Davi está dizendo. Bom, aí agora, no verso 3, ele vai dizer assim: ó, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No verso 5, alguém lembra desse verso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A partir do verso 3 aqui, nós temos 3 coisas que Deus Ele pede para a gente. Primeiro, verso 3: confia no Senhor e faz o bem. Faz o que é certo. Faz o que é certo porque é certo. Não porque alguém pediu, não porque é bonito, não porque é isso para aquele outro. Fazer o bem, fazer o certo porque é certo. Se Deus diz assim, faz assim. Porque esse é o certo. É isso que Deus está dizendo. Mas a palavra aqui é confiança. Se eu confio, eu faço. Se eu não confio, eu não vou. Eu tenho grande chance de não fazer. A palavra aqui é confiança. Então, assim, ser justo aos olhos de Deus, primeiro ponto aqui para a gente considerar. Davi
está dizendo assim, você precisa confiar nele. Você precisa confiar em Deus. Porque se você confiar, Ele vai cuidar de você. A confiança, você já pensou sobre isso? Pô, a gente confia em todo mundo? Sim ou não? Eu acho que não. Certo? A gente só confia, até comigo assim, ó, vocês vão confiar no tempo, não agora. Certo? O pastor de vocês, vamos dizer assim, né? Vai ter um tempo para isso. Então, assim, a gente só confia à medida que a gente conhece. Se a gente não conhecer, a tendência é não confiar. Traduzindo assim, né? Trazendo para o nosso dia a dia. Por exemplo, imagina se alguém chega para você, chega na sua casa, ele, sei lá, vamos pensar no carro. Ok? Chega para você e diz assim, olha, eu preciso ir para Santa Maria, eu preciso ir para Porto Alegre, eu quero que você me empreste o seu carro. Só tem um negócio, você nunca viu essa pessoa, você não sabe quem é. Nunca viu, não é parente, não é familiar, é alguém que apareceu lá e diz que precisa que você empreste o carro e ele vai para Porto Alegre. Me diz, você vai emprestar? Sim ou não? Mas não tem que ajudar? Não tem que fazer o bem? E aí? Faz ou não faz? Tá, eu assim, estou jogando aqui, né? As palavras assim, né? Mas olha só. Você não vai emprestar, a não ser que você está meio, né? Você está confiando demais, você assim. Você é bom demais. Não é nem essa palavra, você é muito inocente, né? Porque hoje os ladrões, às vezes, eles chegam assim, com toda a educação e tal, ele passa a chave, né? Alguns usam um revólver, aqui talvez não acontece essas coisas assim, né? Bandidagem e tal. Mas um dia um camarada apontou a arma para mim e disse assim, educadamente assim, né? Sai do carro. O que você vai fazer? Vai entregar. Mas assim, então quando se alguém vem e você não conhece, você não vai emprestar o seu carro, você não vai emprestar a sua chave, você não vai franquear a casa, você não vai. Por quê? Porque você não conhece. A base da confiança, né, de alguém, do ser humano, né, a base é o conhecimento. Você precisa conhecer alguém. Então, Jeremias diz assim, né, maldito o homem que confia no homem. A gente está fazendo sentido assim de salvação, né? Ou das suas próprias forças e tal. Mas assim, nós, para confiarmos em alguém, no nosso relacionamento humano, esposo, esposa, para confiar, precisa conhecer, a gente se conhece, cada dia precisa se conhecer mais. É assim, né? No trabalho, confiar, chefe, confiar. O empregado confiar no chefe, precisa conhecer. Se não conhece, não confia. Agora, me diz, você pensa que com Deus é diferente? Não é diferente. E às vezes a gente diz assim, ó, você precisa confiar mais em Deus. Confia em Deus, tudo vai dar. Sério. Mas o que é esse confiar? Como é que eu vou confiar? Para confiar que Deus vai dirigir minha vida, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso me aproximar de Deus, me relacionar com Ele, conviver com Ele, ter um relacionamento sério com Ele, de amizade, de proximidade. Se isso não houver, não existir, você não vai confiar em Deus. Quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando vem assim uma encruzilhada, que lado eu vou, né? Vou por aqui ou vou por aqui? Quando vem a questão do sábado, quando vem a questão, sei lá, alimentar, né? Come pouco ou come tudo? Isso aí pra gente não é problema, né? Certo? Mas assim, quando vem problemas assim, do dia a dia da gente,
Como é que você vai confiar em Deus se não o conhece diariamente? Tem relacionamento com Ele. Entendeu? Então, o primeiro ponto aqui, assim, ser justo aos olhos de Deus, é a gente conhecer a Deus e, a partir disso, confiar nele. Aí pode chover canivete, como dizem por aí. Chover canivete, aconteça o que acontecer. E olha, eu posso dizer para vocês, eu já passei uns bons bocados na minha vida. É bem provável que você já tenha se decepcionado muitas vezes com pessoas. Talvez você até dentro da igreja já tenha tido dificuldades às vezes, né? Problema, quebra de confiança, sabe? Essas coisas assim, elas acontecem. Agora, pode acontecer tudo isso. Se você conhece o seu Deus, você vai confiar nele. Você vai confiar. Aí é frase, pode chover canivete. O texto que acontecer. Eu, com meu Deus, eu estou firme. Estou firme. É assim, né? Que Davi, ele olha, ele entende que é o justo, é alguém que confia nele. E na maior provação, na maior dificuldade, ele vai estar lá, ele vai dizer assim, não, Deus vai dar um jeito, Deus vai resolver as coisas para mim. A segunda palavra, a segunda coisa de um justo aos olhos de Deus, diz aqui assim, na segunda parte do verso 3, confia no Senhor e faz bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. O que é a verdade? Palavra de Deus. Lembra João 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Conselho de Davi, e é o segundo ponto, que é ser justo aos olhos de Deus. Eu preciso fazer o quê? Me alimentar da verdade. Quantos de vocês já ficaram 40 dias sem comer? Eu vou baixar a mão, eu não fiquei, só estou dando, mostrando. Se você ficou 40 dias, levanta a mão. Ninguém? Eu conheço 3. Você lembra de 3? Moisés, Elias e o próprio Jesus. Ok? 40 dias. Como que foi? Não sei. A Bíblia pouco fala. Só diz que eles ficaram 40 dias em jejum, não comeram. Não é simples, não é fácil. Né? Ok. Mas eu não lembro exatamente quanto tempo você comeu. Mas a gente suporta um bom período sem se alimentar, certo? Fisicamente. Mas ok, 40 dias, Moisés, Elias, Jesus, né? Eles ficaram tudo certo. Quem sou eu, né? Quem somos nós dentro desses 3, né? Então vamos baixar um pouco a regra. Quem ficou 20 dias sem comer? Ninguém fez jejum 20 dias. Eu também não, vamos baixar a mão. Mas também 20 é muito. 15 dias, quem ficou? Ninguém? 7 dias, quem ficou 7 dias? 12 dias? Ficou no sono, né? Não vale, tá? Jejum voluntário de 7 dias, 12 dias, né? O que eu quero dizer assim, uma vez eu fiz essa fala assim, né? E alguém levantou a mão e disse assim, né? Ficou em coma, tal, né? E aí ficou assim. Mas acho que estava no sono, né? Mas é interessante, a gente não. Verdade. O que a gente não fica? A gente não fica sem comer. Certo? Fisicamente. Né? A gente se alimenta. Manhã, meio-dia, noite. Ou meio-dia, noite. Ou manhã, meio-dia, 2. A gente
refeições, 3 refeições no dia. Todo dia a gente se alimenta, todo dia a gente come. Tu já parou para pensar nisso, não? Que a gente todo dia come. E não é, algumas coisas a gente não pensa mais na vida assim, né? Mas é bom a gente parar e pensar. A gente come todo dia, a gente tem que se alimentar todo dia. É estranho, não? É interessante isso, né? Ele nem pensa mais nisso. A gente vai sair daqui e tal, né? Hoje vai ter, vamos comer alguma coisa, gente, né? Nem que seja dentro, mas alguma coisa que vai. A gente come. Outra coisa, não adianta só comer qualquer coisa. A gente precisa se alimentar também. Tem cuidados ali, certo? Eu disse assim, não pode comer porco, a Bíblia diz que não é para comer. De carne, suína. Eu estou falando bobagem, assim, está estranho não? Está certo, né? Tá. Então assim, a gente precisa comer e comer com qualidade. A gente precisa ter certos cuidados. Eu sei que é difícil e tal. Eu também, vou comer às vezes no lanche e tal, aqui, né? Às vezes uma coisa ou outra. A gente precisa. Ninguém é santo, acho ainda aqui, né? Se alguém come, me avisa. E aí eu quero aprender mais perto ali, assim, né? Mas assim, alimentação, a gente precisa todo dia. Vocês já escutaram aquela história de um homem que foi ensinar o cavalo a não comer mais? Já ouviram essa história? Acho que já é antiga e tal. Se alguém sabe, não fala ainda. Mas assim, um cidadão, né, ele foi treinar o cavalo a não comer mais. Então ele começou assim, né? Um dia, na semana assim, ele dava 6 dias, um dia sem comer. E aí passou, depois ele tirava mais um dia, 5 dias, 2 dias sem comer. E assim, sabe, foi diminuindo. Até que chegou sem dar comida mais, assim, por um período. E não é que o cavalo acostumou. Ele conseguiu treinar o cavalo a não comer mais. Resultado, o cavalo estava morto. Morreu o cavalo. Não deu mais comida, né? Passou. Ele foi tirando. É só uma história, tá? Mas ele foi tirando, até que o cavalo acostumou a não comer mais. E no final da história, o cavalo morreu. Ele não tinha mais comida. Resumindo assim, nós não vivemos sem nos alimentar, sem comer. Todo dia, todo santo dia, alguém tem que fazer comida para a gente. Ou a gente fazer, né? Eu também cozinho às vezes. Né? A gente precisa fazer todo dia. Agora me diz uma coisa. Você acha que na vida espiritual é diferente? Muda alguma coisa? Você acha que a vida espiritual, né? Ser uma pessoa viva espiritualmente, muda se não se alimentar? Se não comer? Se não se alimentar da palavra, da verdade, como diz aqui? Então como é que a gente às vezes fica 40 dias sem comer? Sem ler a Bíblia? Como é que a gente fica uma semana? Estou aqui assim, falando por hipótese, tá? Parabéns, se você que lê a Bíblia, estuda todo santo dia. Todo dia se alimenta, não é? Mas às vezes, o que acontece com muita gente na vida cristã, na vida espiritual? Se esquece de alimentar. Eu não concordo muito com esse negócio que o pessoal diz assim, de manhã, madrugada, você levanta e estuda a Bíblia. E aí você está pronto para o dia. Se fisicamente você come de manhã, meio-dia e à noite, como é que espiritualmente você só tem que levantar de madrugada e comer lá uma vez só, 15 minutos, 20 minutos? E aí está pronto para o dia. Não deveria comer pelo menos 2, 3 vezes também durante o dia? Você viu que umas vezes a gente é assim, né? Umas coisas é de um jeito, outras coisas. Então, assim, resumindo de novo, que assim, na vida espiritual, tem muita gente que está fraca, enfraquecida espiritualmente, não sabe por quê.
Só tem uma razão para isso: é inanição espiritual, é falta de comida. Sabe por que hoje se fala tanto na geração dos jovens, né? Dos jovens, você vê os jovens assim, os jovens não, ninguém mais segura, faz as coisas erradas, não sei o quê. A grande maioria não lê mais a Bíblia. E não vamos colocar toda a culpa dos jovens, tá? Às vezes os adultos, o pessoal não lê mais. Hoje um texto, se tu mandar um texto um pouquinho maior, eu li toda a letra da música. O mandou ali assim. Hoje, se o texto for mais 2, 3 linhas do WhatsApp da Bíblia, o pessoal não lê mais. Talvez aqui seja um pouco diferente, eu venho nessa outra região, né? Mas assim, aqui a gente preserva mais os valores, a gente preserva os bons costumes, a leitura e tudo mais, né? Mas o fato é que assim, o povo não quer mais ler. Ler um bom livro, aqui estuda, né? Na escola, tá, os professores, todo mundo mais exige, né? Hoje, às vezes na faculdade, para, por exemplo, assim, você sobre determinado assunto e tal, né? Em vez de recomendar um bom livro, não, assiste aquela série lá. Aquela série vai falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro e tal, entendeu? E aí você vai ver isso e aquele outro. Você vai ver coisas. Ler. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer assim? Leitura, ler, alimentar-se. Eu preciso de cuidar. Eu, Amanda, preciso de cuidar. Porque às vezes as coisas são tanta coisa que acontece ao mesmo tempo que a gente para de ler e se alimentar da palavra de Deus. Resultado, vida espiritual. Aí é aquela coisa assim, né? Pois é, você viu o fulano? Pois é, parece que ele está tão fraco, né? Está saindo da igreja, você vai lá verificar. O que faltou? Faltou comida. Não precisa alguém vir pregar bonito no sermão do sábado, nos cultos da igreja, para alimentar. Isso faz parte do alimento, tá? Mas a cada 7 dias você come em casa. Ou sábado, aí, domingo à noite, aí na quarta-feira, um pouquinho de novo. Né? Se é assim que você se alimenta todo dia. Não, a gente não depende, não pode depender só do alimento que vem do culto da igreja. Né? A gente precisa se alimentar todo dia em casa. Então, um dos grandes problemas hoje é a falta de alimento. Tem muita gente morrendo espiritualmente porque não come, não se alimenta. O que não teria coragem de fazer com comida. Né? Vai para o almoço, vai ter amanhã domingo, né? Geralmente o pessoal faz em casa, comida diferente, ou no sábado. Mas na palavra de Deus, então é para a gente pensar. Então esse é o segundo ponto, porque assim, eu preciso concluir. Né? Quando Davi diz, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência me dar o pão, ele está dizendo assim, esse justo é alguém que confia em Deus, porque ele conhece Deus, se relaciona com Deus, e ele se alimenta. Ele tem saúde espiritual, ele confia porque ele se alimenta da palavra, da verdade. O que entra na cabeça dele, né, é a verdade da palavra de Deus. É isso mesmo. Por isso que ele é saudável, é justo. Certo? E o terceiro ponto é o verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Lembra já lá, assim, Jesus falou, né? Mateus 6, né? 30. É isso, né? 31. Fala para mim. Lá. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Aí veja só, fazer todas as coisas primeiro ou entregar-se a Jesus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui assim, né?
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, não vai levar. Precisa ser entregue a Ele, né? Tem alguma coisa na tua vida que você precisa entregar ao Senhor? Precisa ver. Não é um confessionário aqui, né? Cada um vai fazer a sua análise, sua percepção, assim, né? O que eu preciso entregar? Eu tenho muita coisa que eu preciso entregar, né? Precisa deixar, às vezes, algumas coisas para trás, precisa renovar, né, a nossa entrega. Às vezes são alguns caprichos, algumas vontades, não sei. Às vezes até coisas boas, né, a gente precisa entregar, para que isso não tome o lugar de Deus, né, na nossa vida. Então, hoje de manhã, quando nós temos esse texto, Mateus 10, Salmo 37, verso 25, fui moço e agora já estou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Lembre-se que o justo é alguém que confia em Deus, alguém que se alimenta da verdade, da palavra dele, e que se entrega. Diz assim: Senhor, eu sou teu. A minha vida cristã é isso, é simples. É confiar em Deus, é confiar no que eu conhecer, é me alimentar da palavra de Deus, e me entregar a Ele, de corpo e alma a Cristo, fazendo a vontade de Deus, colocando Ele em primeiro lugar na minha vida. É difícil isso, porque não deveria ser. É simples. Igreja, gente, igreja, nós estamos aqui, a nossa vida como adventistas, nosso estilo de vida como adventistas, como crentes em Deus, na igreja, né? A nossa realidade, o que a gente faz aqui, que nós somos como igreja, é fazer isso. É isso. Não precisa inventar moda na igreja, né? Não precisa inventar. A igreja é isso. Eu confiar em Deus, me alimentar e me entregar. E quando eu faço isso, o Senhor ele vai cuidar de todos os detalhes. Ele vai cuidar dos detalhes. Aí a igreja ela vai ser uma bênção, né? Os problemas que existem, a gente vai procurando, vai resolvendo, vai se ajudando, e assim vai. Nós vamos nos preparando para um dia nós termos um encontro com o nosso Senhor, nosso Salvador. É isso que nós queremos. É isso. Que Deus nos abençoe. Que a gente tenha, né, a nossa vida cristã, a nossa vida em Cristo, nessa forma, desse jeito. Que a gente confie sempre, se entregue, e a gente se alimente todos os dias. Aí você vai cantar, e a letra, né? Preste bem atenção, não só na melodia, as duas cantam muito bem, mas preste também atenção na letra, né, dessa música que ela vai cantar para a gente. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção
peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Me ensina a dar um passo cada vez, né? Me ensina a dar um passo cada vez. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar a Deus neste momento. Nosso querido Deus, amoroso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que nos alimenta, que nos dá saúde e vigor espiritual para entendermos os Teus propósitos para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã podemos estar reunidos como seres que pensam, que conhecem, que se relacionam e fazem escolhas. Nós, como seres humanos aqui, queremos te agradecer pela instrução que vem dos altos céus. Queremos te pedir, Senhor, que também perdoes as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, nossa negligência muitas vezes. Que o Senhor nos motive, toque em nossa mente, em nosso cérebro, para que a gente tenha o estímulo necessário, que a gente faça as escolhas motivacionais corretas para nos aproximarmos de Ti, estarmos em íntima comunhão com o Senhor, confiarmos tudo em Tuas mãos, da nossa vida, da nossa existência, nos alimentarmos e nos entregarmos de forma completa. Por favor, Senhor Deus, continue dirigindo cada pessoa e cada família aqui neste lugar. Pedimos uma bênção toda especial sobre todas as pessoas que vivem aqui. Especialmente oramos pelos não adventistas, que ainda não te conhecem. Que o Teu Santo Espírito possa se mover neste lugar, em toda a região aqui neste lugar. Certamente muitos te conhecem, Senhor, mas também ainda não o suficiente para fazer uma entrega confiável das suas vidas a Ti. Use, Senhor Deus, este grupo de pessoas aqui como Teus instrumentos, com a Tua palavra viva, de alguma forma, para impressionar a mente e o coração ao longo dessa semana, com as quais eles vão se relacionar.
Senhor, pelo teu Santo Espírito, dê discernimento, colocando palavras certas em nossa boca, para testemunharmos de uma forma tranquila sobre o teu amor, a tua existência, seja às vezes apenas pelo nosso exemplo, a outras pessoas. Tudo nós colocamos em tuas mãos. Pedimos mais uma vez que o teu propósito se cumpra em nossa vida e, consequentemente, na vida desta igreja e também neste lugar. Nós oramos, entregamos tudo, fazemos em nome de Jesus. Amém.